Vamos abrir a palavra de Deus no livro do profeta Abacuque. Vamos ver hoje do verso 1 até o verso 11. Vamos ver mais detalhes essa passagem que nós já lemos antes. Explicamos no geral, mas agora nós vamos proceder ao estudo mais detalhado. Então, ouçamos a lei. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás? Porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. Por essa causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis quando vos for contada. Pois eis que suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos. Ao anoitecer são seus cavaleiros, que se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia que se precipita a devorar. Eles todos vêm para fazer violência. O seu rosto suspira por seguir avante. Eles reúnem os cativos como areia. Eles escarnecem dos reis. Os príncipes são objetos do seu riso. Riem-se de todas as fortalezas, porque amontoando terra as tomam. Então passam como passa o vento e seguem. Fazem-se culpados estes cujo poder é o seu Deus. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Vamos orar pedindo que o nosso Deus nos ilumine na sua compreensão da sua palavra. Ó Pai, te damos graças porque nós podemos cantar louvores ao Teu nome, te damos graças porque podemos nos reunir durante esse período do ano, como irmãos e irmãs, para um tempo juntos de alegria, comunhão, lazer e estudo bíblico, e nós pedimos que essa noite Teu Espírito Santo nos encaminhe na compreensão da Tua palavra, que ela fale aos nossos corações, que ela supra as necessidades de cada pessoa presente aqui, em nome de Jesus. Amém. Abacuque, capítulo 1, do verso 1 ao verso 11, nós vamos ver a primeira oração de Abacuque e a primeira resposta de Deus. Ontem nós vimos que esse livro foi escrito, hoje pela manhã, desculpem, nós vimos que esse livro foi escrito por esse profeta desconhecido, provavelmente morador de Jerusalém, onde ele registra a sua experiência, a sua peregrinação de uma crise que ele teve até chegar ao descanso mencionado no final do livro. E a razão pela qual ele registrou isso aqui, ao contrário do que faziam os profetas registravam uma palavra de Deus para o povo, aqui ele registra a sua experiência pessoal, mas o alvo dele era, eu creio, abençoar e inspirar os demais judeus piedosos daquela época, irmãos de fé, que também provavelmente estavam sofrendo e se questionando com as circunstâncias e os acontecimentos com a nação de Israel. O livro, então, cedo ele é reconhecido como inspirado por Deus, ele faz parte das escrituras do Antigo Testamento, estava lá naquela relação que foi aprovada finalmente pelos judeus no ano 90 depois de Cristo. Foi quando eles, um concílio na cidade de Jamnia, os judeus fecharam o cânon do Antigo Testamento. Não é que eles tinham dúvidas, mas é que muita literatura estava começando a aparecer, muitos outros livros, e era preciso então dizer o que é que eles aceitavam como palavra de Deus. Então os 37 livros foram definidos e Abacuque estava lá no meio deles, porque todos reconheceram que o profeta aqui, de fato, escreveu palavras com a inspiração de Deus. Nós vimos também que o livro ele se divide em basicamente 3 orações que Abacuque faz a Deus.
A primeira, ele está incomodado com o silêncio de Deus diante da violência e da iniquidade no seu próprio povo. Deus responde. Isso gera uma outra questão que provoca uma segunda oração da parte de Abacuque. Por que Deus permite que, ou usa o ímpio para executar os seus propósitos aqui nesse mundo? E Deus dá uma segunda resposta que gera a terceira oração de Abacuque, que já é uma expressão de que ele entendeu e que seu coração está em paz, que é exatamente o capítulo 3, que é tão conhecido. Hoje à noite nós vamos então concentrar nessa primeira oração dele e na resposta que Deus lhe dá. A oração dele está aí do verso 2 até o verso 4 e ela tem três partes. A oração dele tem 3 partes. A primeira é um pedido para que Deus o ouça, verso 2. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Até quando gritar-te-ei violência e não salvarás? Aqui Abacuque está perguntando por que Deus está demorando a responder a oração dele. Ele já vinha clamando, olha como ele descreve a oração dele. Eu clamo, verso 2, e eu grito. Então, ele já não está nem mais falando com Deus, né? Ele já entrou naquela fase, quando a gente começa a orar, a gente começa conversando, pedindo a Deus, né? O tempo passa, Deus não responde, aí já vira clamor, né? Já vira clamor e tal, o tempo passa, Deus responde, e agora Abacuque já estava gritando, né? Estava gritando. E ele está, a gritaria dele, né, e o clamor dele diante de Deus é pelo que ele chama aí no verso 2, da violência. E essa violência se refere à violência que ele percebia que estava acontecendo no meio do seu povo, feita pelos ricos e poderosos contra os fracos, contra os oprimidos, feita pelos homens maus contra os justos. Então ele define numa palavra a situação moral que o seu povo está vivendo naquela época, que era exatamente a expressão violência. Era que exprime essa atitude de opressão, de injustiça, de insensibilidade, de crueldade, que nós vamos ver os detalhes mais adiante. O que estava acontecendo é que Abacuque, ele estava vendo o que estava errado no meio do povo de Deus. Ele estava percebendo a quebra da lei, a indiferença do povo para com Deus, a maneira cruel e insensível com que os judeus estavam se tratando, a maneira como os poderosos usavam o seu poder para conseguir os seus objetivos, torcer a justiça, oprimir o pobre. E o coração de Abacuque estava carregado com isso, ele estava triste pelo que estava acontecendo, porque ele amava a Deus e ele amava seu povo também. Então ele vinha clamando a Deus, e trazendo a situação diante de Deus, dizendo: Deus, olha o que está acontecendo no meio do teu povo, olha a maneira como aqueles que professam o teu nome estão se comportando, a injustiça que está acontecendo. Senhor, eu quase não consigo ver isso aí. E então, mas o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é um Deus todo-poderoso, tu podes todas as coisas. Então salva o nosso povo, salva o oprimido, salva o necessitado, intervém, faz alguma coisa. Provavelmente Abacuque estava pedindo a Deus aquilo que ele sabia que Deus já tinha feito outras vezes na história antes dele, que é o que a gente chama de uma reforma. Não muito tempo antes de Abacuque, Deus havia levantado reis piedosos, reis tementes a Deus, que imprimiram a lei, a verdade e o culto a Deus na nação de Israel, banindo os falsos profetas, os sacerdotes dos ídolos e restaurando o culto verdadeiro. Então, quem sabe Abacuque está pensando que é isso a solução para o problema do povo, que Deus, de alguma forma, agisse, levantasse uma pessoa ou pessoas, ou mandasse o seu Espírito Santo no coração do povo para que houvesse uma mudança no coração do povo, que houvesse arrependimento, que houvesse, de fato, transformação. Mas ele já vinha orando há um tempo, ele vinha clamando e gritando a Deus, dizendo: Deus, olha, como se fosse assim, Deus, como se ele quisesse acordar Deus ou chamar a atenção de Deus, né? Daí o grito, né? Olha a violência, Deus, o que está acontecendo aqui no meio do povo? E Deus não estava respondendo, não. E Abacuque agora, ele já está perguntando a Deus até quando Deus ia ficar indiferente, até quando Deus ia fazer ouvidos surdos à oração do profeta. E essa é a angústia de Deus, aqui de Abacuque. O que começou sendo uma angústia por conta da situação do povo,
foi agravado agora pelo silêncio de Deus. Agora a angústia é outra, porque é que Deus não está me respondendo, não é? Até quando eu vou continuar orando sem obter uma resposta? Essa angústia, ela não é a única de Abacuque. Há vários episódios na Bíblia de homens de Deus que sentem a mesma coisa. Eles se ressentem do fato de que eles clamam e Deus parece não responder. Vou citar só dois casos. Um, aqui, o conhecido o rei Davi, no Salmo, se você quiser me acompanhar, no Salmo 13, verso 1, Davi também, numa ocasião, ele orou de uma forma muito parecida com a de Abacuque. Olha aí, Salmo 13, verso 1. Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu. Você percebe a angústia de Davi. Ele está perguntando até quando Deus não vai ouvir o clamor dele diante da necessidade que ele está passando. O outro que passou por isso também, e registrou a experiência, foi o levita chamado Emã, no Salmo 88, onde ele diz, nos versos 1 a 2, ó Senhor Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de ti, chegue a tua presença, a minha oração, incline os ouvidos ao meu clamor. E nos versos 13 e 14, eu, Senhor, clamo a ti por socorro, e antemanhã já se antecipa diante de ti a minha oração. Por que rejeitas, Senhor, a minha alma e ocultas de mim o teu rosto? E eu poderia citar outros exemplos de homens de Deus que se sentiram desamparados, se sentiram abandonados por Deus e não conseguiam entender por que Deus estava silencioso diante das suas súplicas e das suas orações, especialmente diante do fato de que há promessas na Bíblia que nos encorajam a orar, porque Deus promete responder. Deus promete atender o nosso clamor. Ele promete ouvir a oração do aflito. Há dezenas de passagens sobre isso no Antigo Testamento e no Novo também. Mas às vezes a gente ora, a gente clama, a gente grita, a situação é justa, o clamor é real, a necessidade é verdadeira, é sincera. Nós não estamos pedindo uma coisa errada, estamos pedindo uma coisa certa, não estamos nem pedindo para mim, estamos pedindo para os outros, como é o caso de Abacuque, que está preocupado com a situação do povo, não é nem uma oração egoísta, e Deus parece não atender. E aí o profeta está em crise, não é? Eu creio que todos nós entendemos um pouco do que é isso. E ter passado por situações em que oramos e pedimos, e o tempo vai passando e Deus não responde, a situação não muda, às vezes parece até que fica pior, né? E o desespero chega batendo na porta, né? E o que era antes um pedido acaba virando clamor e questionamento, como o profeta aqui: por que é que o Senhor não está me respondendo? Agora vamos voltar lá para Abacuque, para a segunda parte da oração dele. Eu disse que a oração dele tinha 3 partes, né? Então a primeira é esse pedido para que Deus o ouça. A segunda parte da oração dele, está no verso 3, é uma pergunta que ele está fazendo a Deus. Se Deus não pretendia responder ao clamor dele diante da situação do povo, então por que Deus tinha mostrado isso a ele em primeiro lugar? Por que Deus deixou que ele visse, que ele enxergasse a situação do povo com clareza e que aquilo o afetasse e o levasse a orar, se no final Deus não pretendia atender? Por que o Senhor não está me deixando eu ver essas coisas, Deus, então? Já que o Senhor não está me respondendo, então o Senhor não devia ter deixado eu nem começar a orar, nem ver. É o verso 3, né? Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. Aqui ele menciona aquelas coisas que ele estava percebendo. Abacuque talvez era um dos poucos homens naquela época que estava percebendo o verdadeiro estado em que o povo se encontrava. Porque a partir do rei, dos sacerdotes e dos juízes, não havia a menor consciência de pecado. Eles achavam que estava tudo bem entre eles e Deus. Mas no meio do povo havia pessoas fiéis, tementes a Deus,
a quem Deus tinha mostrado o verdadeiro estado do povo. E o povo pensava que estava tudo bem, o rei pensava que estava tudo bem, os poderosos pensavam que estava tudo bem, os juízes pensavam que estava tudo bem, mas Abacuque conseguia ver, porque Deus o fizera ver. É isso que ele diz aqui, né? Por que o Senhor me fez ver? Por que o Senhor abriu os meus olhos? Por que o Senhor me deu essa sensibilidade? Por que isso me incomoda? Por que eu estou incomodado com a situação, se o Senhor não pretende de fato atender e mudar essa situação? Aqui no verso 3 ele menciona vários dos pecados cometidos pelo seu povo e que eram a causa da inquietação do coração dele. Ele fala aqui da iniquidade, ele fala da opressão, ele fala da destruição, provavelmente se referindo ao estrago e à ruína, né, causado pelos homens maus. Ele fala da violência, mais uma vez, né, abuso, agressão, brutalidade dos poderosos, contendas, quem sabe uma referência às lutas nos tribunais por questões frívolas, onde os ricos estavam lá processando os pobres, né? Litígio entre irmãos, né? Conflito entre os judeus por questões referentes à terra, herança, dívida, ou seja, tudo aquilo Abacuque via e dizia, mas está errado, esse é o povo de Deus, nós somos irmãos, nós deveríamos estar vivendo em harmonia, um ajudando o outro, mas o que eu vejo no lugar? Essa indiferença, cada um atrás do seu, esse egoísmo, né? E aí o coração de Abacuque pesava e ele orava a Deus e Deus não estava respondendo. Então a primeira parte da oração dele é, então, o Senhor não está me respondendo, isso vai ficar assim até quando? Segundo, se o Senhor não pretende responder, por que é que o Senhor me deixa ver isso? Por que é que eu estou vendo isso? Era melhor não estar vendo, porque eu estou incomodado com essa situação. E a terceira parte da oração, aliás, antes de entrar na terceira parte, eu queria aqui trazer o profeta Jeremias. Eu disse a vocês que Abacuque era provavelmente contemporâneo de Jeremias. E Jeremias tem a mesma atitude. Jeremias se incomoda demais com o que está acontecendo com o povo e fica desesperado, né, porque não vê mudança, o tempo vai passando e Deus parece que não responde. É até mais forte às vezes Jeremias, né? Eu quero mostrar algumas passagens aqui, ó. Jeremias 22, de 1 a 3. Jeremias 22, de 1 a 3. Aqui, o profeta, é uma descrição da situação da época. Assim diz o Senhor, Deus dizendo a Jeremias: desce à casa do rei de Judá, que era o Jeoaquim, que eu falei, e anuncia ali esta palavra. E diz, para dizer ao rei: ouve a palavra do Senhor, ó rei de Judá, que te assentas no trono de Davi, tu, os teus servos, o teu povo, que entrais por essas portas. Assim diz o Senhor dos Exércitos: executai o direito e a justiça, livrai o oprimido das mãos do opressor, não oprimais ao estrangeiro, nem ao órfão, nem à viúva, não façais violência, nem derrameis sangue inocente nesse lugar. Você percebe que os pecados que Deus mandou que o profeta Jeremias denunciasse ao rei Jeoaquim são os mesmos que Abacuque menciona, né? Porque eles viveram na mesma época e eles estavam vendo a situação. E Deus tinha mandado Jeremias denunciar e avisar o rei. Enquanto isso, Abacuque estava tentando sobreviver, não é? Sobreviver, Abacuque não tem uma palavra para o rei, não tem uma palavra para o povo. Como eu disse, o livro dele é o registro dessa crise, né, que ele entrou diante dessa dificuldade toda. Mas Jeremias, ele foi mandado falar. No verso 17, ainda no capítulo 22 de Jeremias, 17 em diante, nós vemos assim: os teus olhos, está falando ao rei, e o teu coração não atentam senão para a tua ganância, rei, e para derramar o sangue inocente, e para levar a efeito a violência e a extorsão. Portanto, assim diz o Senhor acerca de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá: não lamentarão, dizendo, ai meu irmão, ou ai minha irmã, e nem lamentarão, dizendo, ai Senhor, ou ai sua glória, como se sepultam um jumento. Caramba, como se sepultam um jumento, assim sepultarão o rei Jeoaquim. Assim, já está anunciando o juízo que se aproximava pela mão dos caldeus, né? E de fato Jeoaquim ele foi morto pelos caldeus, e o lançarão para bem longe, para fora das portas de Jerusalém. Ele morreu fora de Jerusalém, debaixo do poderio de Nabucodonosor. Então essa era a situação que Abacuque enfrentava. Jeremias, eu não vou ler, Jeremias, ele também questiona Deus, né? Por que Deus estava deixando ele ver tudo aquilo e não fazia nada? Jeremias 12, de 1 a 4, você pode ver isso. E Jeremias chega a dizer o seguinte: eu queria
sair, chegar numa estalagem, morar lá me mudar daqui para um hotel lá no meio do mato, ou numa estalagem lá no meio do mato, para eu não ficar aqui e ver tudo isso que está acontecendo com o povo de Deus. A terceira parte da oração de Abacuque é uma queixa diante de Deus, dizendo mais ou menos o seguinte: quanto mais tempo o Senhor demora, pior está ficando. Porque se essas coisas continuam a acontecer, violência, iniquidade, conflito, injustiça, elas vão gerar outras situações piores ainda. E até quando o Senhor vai suportar isso aí? Veja aí o verso 4. Por essa causa, porque o Senhor não ouve, e portanto essas coisas, esses pecados estão acontecendo aí no meio do povo de Deus, a lei se afrouxa. São 4 coisas. A lei se afrouxa, a justiça nunca se manifesta, o perverso cerca o justo, e a justiça é torcida. Ou seja, quando o pecado está corroendo o coração da nação, o juízo se corrompe, a justiça se corrompe. Aqueles que deveriam dar as sentenças corretas, impor a lei, deveriam manter a legalidade, decidir entre o certo e o errado, favorecer o justo e condenar o injusto, eles se corrompem também. E Deus, e Abacuque está dizendo a Deus: olha, porque o Senhor está demorando, os juízes estão sendo corrompidos, estão sendo comprados, e eles estão dando tudo, está saindo tudo errado. Olha o que ele diz. Primeiro, a lei se afrouxa. Israel tinha uma lei, a lei de Moisés, que mandava cuidar dos pobres, das viúvas, dos necessitados. A lei regulava a questão de empréstimos, não podia tomar a capa do pobre por empréstimo. Se o pobre lhe emprestava, empenhava a capa dele, porque ele só tinha a capa, então você só podia ficar com ela durante o dia, de noite você tinha que devolver para ele poder se cobrir com alguma coisa. Então a lei de Moisés era muito específica para cuidar dessas relações: empréstimo, a pobreza, viuvez, a dívida, propriedades, herança, a questão de filhos. A lei é muito específica. Só que à medida que a corrupção, à medida que o pecado estava acontecendo na nação, o pessoal se tornava indiferente para com a lei. Tem lei sim, mas e daí? Parece familiar? Tem lei. A lei é boa, está correta, temos boas leis, mas quem liga? A lei se afrouxa. Não é que a lei se afrouxa, mas o cumprimento dela se afrouxa por parte dos cidadãos que deveriam, e daqueles que deveriam imprimir a lei e reforçar a lei e aplicá-la aqui. A lei se afrouxa. Segundo, a justiça nunca se manifesta, porque primeiro ninguém liga. E quando apelam para a justiça, ou demora, né? A justiça nunca se manifesta, quer dizer, ou ela demora demais, parece familiar, e quando sai o mandato, né, ninguém cumpre. Ninguém cumpre. A justiça não se manifesta. Terceira coisa que ele diz: o perverso cerca o justo. Em época de faroeste, né, onde cada um faz a sua lei, o poderoso que tem dinheiro, ele é que imprime, ele vai dizer o que é certo e o que é errado. Ele compra juiz, ele suborna juiz, ele compra sentença, ele corrompe, testemunha, ele ameaça, ele manda matar. Então o perverso cerca o justo, e é o que estava acontecendo na nação de Israel. E a lei é torcida, ou seja, no final, o direito, o certo, o justo e o verdadeiro perdem, porque são derrotados pelos maus, ímpios e perversos. Como eu disse, compra juiz, ameaça, manda matar, torce sentença, compra decisão e assim por diante. Então essa é a queixa de Abacuque diante de Deus. Eu fico pensando Deus ouvindo Abacuque, né? Porque o profeta argumenta bem. De fato, a oração de Abacuque aqui, essas 3 partes, elas revelam uma pessoa que entendeu a situação do povo, que conhece a lei de Deus, sabe que Deus pode intervir e sabe quais serão as consequências na nação de Israel se aquela situação continua. A queixa dele, então, é que Deus não responde, que Deus não age, parece que Deus não se importa. E aqui essa oração reflete uma das maiores angústias nossas. O crente verdadeiro, que conhece a Deus, conhece a santidade de Deus, a justiça de Deus, conhece a verdade, ele já foi perdoado, ele foi regenerado pelo Espírito Santo, ele ama a palavra de Deus, quer andar segundo a palavra de Deus. Não tem como ele não se sentir incomodado quando ele percebe essas coisas acontecendo. Primeiro no seu país, né, que deve ser
um peso para o nosso coração toda vez que a lei se afrouxa e que a justiça nunca se manifesta e que o perverso cerca o justo e que a justiça nunca prevalece. Então isso deveria incomodar, acima de tudo, os cristãos. E através da história foi esse incômodo no coração de verdadeiros cristãos que os levantou para lutarem na arena pública, para enfrentar o Estado, para tentar mudar as leis, para fazer alguma coisa, porque mesmo que o reino de Deus ele não será instalado aqui nesse mundo completamente, mas no mundo vindouro, ainda assim Deus é Senhor de todas as áreas da vida, e a injustiça ofende a Deus, a opressão ofende a Deus, a violência ofende a Deus, e se nós amamos a Deus, nós nos sentimos também ofendidos por isso, porque nós prezamos o nosso Deus e o nome dele. Agora, imagine quando isso está acontecendo dentro do próprio povo de Deus, que é o problema, na época de Abacuque as duas coisas eram juntas, né? O povo de Deus era a nação de Israel, então tinha uma relação igreja e Estado. Nós vivemos num Estado laico, a igreja é uma coisa e o Estado aqui é outra. Então a gente vê a injustiça, a opressão acontecendo aí lá fora. Mas e quando a gente percebe que o povo de Deus está precisando mudar? Quando a gente percebe que no meio da igreja existe também esse tipo de coisa. Como a gente deve fazer, como a gente deve se comportar? Note que Abacuque, né, bem como Jeremias, ele não se tornou crítico e amargo e um juiz severo do seu próprio povo, mas o que ele vem fazendo é clamando a Deus que tenha misericórdia, que Deus tenha compaixão. O grande problema às vezes de pessoas que vêm, você tem aquele que está na igreja e não está vendo nada, está tudo errado, mas não está vendo nada. Aí de repente ele vê, Deus mostra com clareza o que está errado. Aí duas atitudes geralmente: a pessoa se torna cheia de justiça própria, bota o dedo no nariz dos crentes, se torna crítico e juiz e julgador, ou então ele vai se tornar como Abacuque e Jeremias, que é o certo. Ter compaixão, pedir a Deus misericórdia e aguardar de Deus que Deus haja e, na maneira do possível, como Jeremias estava fazendo, servir, falar, denunciar. É verdade que ele chamou o rei de jumento, né? Jeremias, né? Disse que vai ser enterrado como jumento. Mas naquela época era assim, você podia chamar o rei de jumento. Hoje a gente tem que honrar as autoridades, sempre foi honrar as autoridades, né? Mas não há neles essa atitude de amargura e tudo mais. Bom, qual foi a resposta de Deus? Finalmente Deus respondeu. Finalmente Deus respondeu. Só que a resposta de Deus não era bem o que Abacuque queria, né? Então não admira que o profeta, né, entra nessa crise. Primeiro, Deus não responde. Segundo, quando Deus responde, não era do jeito que ele queria. Então a coisa ficou mais complicada. Olha a resposta de Deus, que está do verso 5 até o verso 11, que nós já lemos. Deus responde, basicamente, fazendo um resumo, a resposta de Deus é o seguinte: Abacuque, eu estou ouvindo suas orações, eu estou vendo a violência, eu estou vendo que o meu povo errou, eu estou vendo que o meu povo se afastou de mim, eu estou vendo o que os juízes estão fazendo, eu estou vendo o que os poderosos estão fazendo, eu estou vendo toda a opressão, toda a injustiça, todo o litígio, toda a contenda, eu estou vendo. Só que agora eu não vou mais fazer o que eu já fiz com vocês várias vezes e vocês não aprenderam. Eu mandei reis, eu mandei profetas, mandei sacerdotes, houve reforma, houve mudança, mas vocês persistem em ignorar. Então, dessa vez eu vou dar uma lição a vocês que vocês não vão esquecer. Só que essa lição que eu vou dar em vocês será através de um povo estrangeiro. Eu vou trazer contra vocês uma nação poderosa, uma nação ímpia, uma nação idólatra, uma nação má, e ela vai entrar aí, ela vai arrebentar com Jerusalém. Vocês vão perder tudo que vocês têm, muitos de vocês vão morrer, outros vão ser levados como escravos, porque vocês me abandonaram. Não tem mais reforma não, agora é chicote. O tempo de reforma já passou. Então eu estou te ouvindo, Abacuque, só que não vai ser como você está querendo. Essa é a resposta de Deus aqui no verso 5 até o verso 11. No verso 5, a resposta de Deus começa dizendo para Abacuque, e em Abacuque dizendo à nação de Israel, que a resposta dele vem das nações. Vede entre as nações
Você está orando para mim, querendo a resposta? Olhe entre as nações, olhe para o cenário mundial. O que é que está acontecendo? O que é que você está vendo, Abacuque? O que é que você está vendo? Olhai e maravilhai-vos e desvanecei. Quer dizer, fiquem atônitos, fiquem surpresos, fiquem espantados com o que eu vou fazer. Porque não vou fazer uma coisa pequena, porque eu vou fazer uma coisa séria. E isso virá o cenário mundial. Olhem e se maravilhem com o que eu vou fazer. Porque eu realizo em vossos dias, ainda nos dias de vocês, isso cerca de 30 anos depois que Abacuque escreveu essas coisas, aconteceu essa obra. Eis que realizo em vossos dias uma obra tal que vós não crereis quando vos for contada. Ou seja, quando eu detalhar para vocês essa obra que eu vou fazer, que é exatamente um juízo mandado através de uma outra nação, vocês não vão acreditar. Vocês provavelmente vão dizer, por que eles não iam acreditar? Porque para eles estava tudo bem, para o rei Jeoaquim estava bem, para o juiz estava bem, para o sacerdote estava bem, né? Era normal fazer toda aquela coisa, só os poucos estavam vendo o perigo que a nação, o erro que a nação estava cometendo. Por isso Deus está dizendo aqui, olha, vocês, quando os profetas começarem a dizer, vocês vão para o cativeiro, vocês não vão acreditar. Vocês não vão acreditar, vocês não vão dar crédito. Porque o que eu vou fazer vai ser tremendo, no sentido negativo. Vai ser uma coisa radical, violenta contra vocês, porque passou o tempo de vocês se arrependerem e virem a mim. Agora é juízo mesmo, é castigo. Eu falei, vocês não quiseram me ouvir, agora então vamos para, se não quiseram aprender por bem, agora vocês vão aprender por mal. Olhem para as nações, é lá que vem a resposta. E aí, no verso 6, Deus explica o que é que ele vai fazer, não é? Ele diz, basicamente, está aqui, verso 6, ele está levantando contra o seu próprio povo aquilo que aqui no verso 6 é chamado dos caldeus. A Caldeia era outro nome para a região da Mesopotâmia, que naquela época era dominada por um povo muito parecido com os assírios, embora de descendência diferente, cuja capital era Babilônia, e então eles eram chamados dos babilônios ou caldeus. E o rei deles nessa época era Nabucodonosor, estava começando o reinado dele, estava começando, e ele já tinha começado uma campanha de conquista, não somente daquela região da Caldeia, da Média, toda aquela região dali, mas ele vinha descendo, fazia cerca de... Antes dele, os babilônicos, antes dele, né, os assírios, que era o povo que antecedia, já tinham começado uma campanha de expansão, né, daquela região e já tinham agregado parte do Egito, cerca de 120 anos antes, e que levou também, tinha dominado o Egito e levou o reino do norte. Eu falei disso hoje de manhã. E agora, substituindo os assírios e tendo vencido os assírios, os babilônicos ou caldeus, eles estavam outra vez marchando para a conquista de mais terra. Eles tinham visão de um império mundial. Só que Deus diz que quem está levantando os caldeus, quem está por detrás do surgimento daquela nação, que era um poderio militar, era o próprio Deus, né? Eu suscito aqui, eu levanto, eu instigo, eu proporciono as condições para que essa nação se torne a nação mais poderosa da época, não é? Era Deus que estava por detrás. E Deus estava dirigindo esse império exatamente contra o seu povo. Exatamente contra o seu povo. Humanamente falando, não fazia sentido a briga de Babilônia com Israel. Porque Babilônia era um império gigantesco. Israel era uma naçãozinha ali espremida numa faixa de terra entre o mar Mediterrâneo e o mar Salgado, né? Estava ali, e o mar Morto, era uma faixinha de terra ali, um povinho. Na verdade, os babilônicos estavam descendo para pegar o Egito, só que Israel estava bem no caminho, pessoal, olha o mapa, estava bem na rota. Então, do ponto de vista humano, né, ninguém ia dizer assim que os caldeus se organizaram, criaram um exército numeroso para atacar Israel. Não, eles iam brigar com a outra potência que era o Egito, né, que estava ressurgindo, só que no caminho estava Israel. Olhando do ponto de vista de Deus, esse era o plano dele com isso. Deus queria, na verdade, punir o seu povo e ele usaria esse poder mundial que estava se levantando no cenário internacional naquela época.
E aí ele descreve, Ele descreve aqui os caldeus. A partir do verso 6, ele diz: os caldeus, primeiro, eles são uma nação amarga e impetuosa. A ferocidade dos caldeus é celebrada nos livros de história. Era um povo era um povo guerreiro, um povo bélico, um povo empenhado numa conquista mundial. Uma nação poderosa que estava conquistando outras. Ainda no verso 6, marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Ou seja, eles estavam envolvidos realmente numa guerra de conquista. Eles queriam tomar todos aqueles reinos, se apoderar de terras que não eram suas por direito, mas agora eles conquistariam e anexariam ao seu império. Não respeitavam leis internacionais, verso 7. São pavorosos e terríveis e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Naquela época não tinha ONU, não tinha Convenção de Genebra que regula como se trata prisioneiro de guerra, mas havia uma certa, sempre houve entre as nações um certo respeito, um certo ritual, uma certa cultura nas guerras, o que é que faz com o perdido, com o vencido e tudo mais. Para os caldeus isso nada importava, eles faziam o direito deles. Quem manda aqui somos nós somos a nação mais poderosa do mundo. As leis internacionais para nós não interessam absolutamente, nós vamos fazer a nossa guerra e vamos fazê-la do jeito que a gente acha. Assim era essa nação que Deus estava levantando. No verso 8, Deus descreve os exércitos caldeus e compara a leopardos, lobos e águias, a velocidade, a ferocidade e a determinação. Assim era o exército caldeu. Era conhecido pela sua eficácia, era um exército conhecido pela sua violência e era conhecido pela sua invencibilidade. Era esse povo que Deus estava trazendo contra o seu próprio povo. Eles estavam altamente motivados para a guerra. Veja aí o verso 9, quando Deus diz: eles todos vêm para fazer violência e o rosto deles suspira por seguir adiante. Ou seja, eles vão em frente, estão suspirando, desejando: eu quero mais, eu quero ir em frente, eu quero conquistar tudo. Era um pessoal altamente motivado para a guerra. Eles vinham mesmo para conquistar, para vencer todas aquelas nações. E já tinham obtido grandes vitórias. O verso 10 fala que, no final do verso 9, diz que eles já reuniam os cativos como areia. Os prisioneiros de guerra dos caldeus eram tão numerosos como a areia do mar. Deus está dizendo assim, é uma expressão de exagero, mas quer dizer, é um número muito grande. Já tinha muitos prisioneiros de guerra que eles tinham feito das nações que eles já tinham conquistado e estavam caminhando para Israel. No verso 10 fala de outras vitórias. Eles escarnecem dos reis, os príncipes são objeto do seu riso, eles se riem de todas as fortalezas, e diz aqui: porque amontoando terra as tomam. E eu estava pensando, como interpretar isso aqui, amontoando terra, até que o comentarista me iluminou. Eles, quando chegavam nas fortalezas, aquelas altas muralhas intransponíveis, muito altas, eles faziam rampas de terra, amontoavam terra, faziam rampa, para que os seus exércitos então subissem lá e conquistassem aquelas fortalezas, ou seja, ninguém ficava na frente deles. Eles eram invencíveis e já tinham história, já tinham demonstrado isso. E no verso 11, Deus diz: e eles passam como vento e seguem, e pronunciam um juízo sobre eles que vai ser mais expandido no capítulo 2. Fazem-se culpados. Eles são culpados diante de Deus. São culpados por toda essa violência, tudo que eles estão fazendo, esse roubo de terras e tudo. Esses cujo poder é o seu Deus. Os babilônicos cultuavam ou adoravam uma única coisa: o poder. Eles tinham deuses, tinham muitos deuses, mas os deuses babilônicos eram deuses de guerra, eram deuses que de alguma forma estavam relacionados com conquista, destruição. No final, os babilônicos adoravam o poder. Era a única coisa que os impressionava, era a única coisa que eles queriam e era a única coisa que eles sabiam exercitar. E aí, esse poder era um ídolo que tomava o lugar de Deus, porque eles pensavam que o poder que eles tinham adquirido vinha deles.
da habilidade deles, da capacidade dos seus exércitos, da força do seu braço, da sua esperteza para a tática militar, da sua estratégia de guerra. Eles pensavam que eles tinham adquirido todas aquelas terras e obtido todas aquelas vitórias, quando na verdade, desde o começo, Deus estava dizendo: eu sou aquele que estou levantando os caldeus, sou eu que estou fazendo isso, eu é que estou agindo por detrás, porque eu tenho um plano, eu tenho um propósito, e eu estou usando os caldeus para executar esses planos. Mas o ímpio, ele não percebe a mão de Deus ao redor dele, e ele adora outros deuses, com frequência o poder, o dinheiro, sexo é outra coisa também, ou enfim, há tantos deuses modernos, né, hoje, e daquela época também. Os assírios, os babilônicos, então eles eram esse tipo de povo, e eles eram culpados diante de Deus. A crise de Abacuque então é essa daqui, gente. A gente pode imaginar o sentimento de Abacuque. Olha a descrição, parece que Deus, a descrição que Deus faz aqui para Abacuque, do exército caldeus, era para deixar Abacuque assim, ó. Quando Abacuque ouviu isso aí, ele reflete isso aí, ó, lá no capítulo 3, vai comigo, capítulo 3. Tenho ouvido, Senhor, verso 2, as tuas declarações e me sinto alarmado. Ouvi as tuas declarações e me sinto alarmado, porque realmente esse povo que o Senhor está trazendo contra nós não tem chance de defesa, nós não temos como ganhar essa guerra. Eu estou alarmado, estou angustiado, estou preocupado. E a crise do profeta então se agrava. Eu posso imaginar então, podemos imaginar o sentimento dele. Primeiro, Deus não respondeu suas orações para mudar o povo de Israel, para salvar os pobres e necessitados, não. E quando Deus respondeu, a resposta era muito diferente daquilo que Abacuque imaginava. Como o apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios capítulo 12, que orou muito para que Deus tirasse o espinho na carne, e depois de um tempo Deus respondeu dizendo que não ia tirar o espinho na carne, mas daria graça para que ele pudesse suportar. O sentimento aqui de Abacuque expressa o que a gente sente com muita frequência. A gente ora, a gente pede a Deus algumas coisas que são justas, corretas, e que são fruto da angústia do nosso coração, da situação que a gente percebe. Deus parece não responder. E quando finalmente a gente entende que Deus está respondendo, parece que a coisa caminha por um agravamento. Não era como a gente esperava. Mas se a gente está orando para que Deus nos livre do mal, de repente o mal aparece na nossa frente de uma forma que a gente não sabe nem como lutar contra ele. E no fim é a resposta de Deus, se a gente conseguir entender a mão dele, se a gente conseguir entender o propósito dele. E Abacuque vai entender. Ele vai entender o que é que está acontecendo, é o que nós vamos ver amanhã de manhã. Mas eu quero terminar por aqui nessa noite com alguns pontos para nós. O primeiro deles é que o povo de Deus pode cair em erro e apartar-se dos caminhos do Senhor. A história de Israel foi escrita para o nosso ensino. A igreja é a continuação de Israel, a continuação espiritual da nação de Israel. E tudo que antes foi escrito com relação a Israel, para o nosso ensino foi escrito. Paulo afirma isso com clareza em Romanos 14, afirma em 1 Coríntios capítulo 10, para que nós possamos ler o Antigo Testamento com proveito. E ao ler o Antigo Testamento, pensando no mesmo Deus, no Deus que é o mesmo, e nós que somos a continuação do seu povo, essa lição se aplica. Nós, infelizmente, a história da igreja está aí para comprovar, não poucas vezes nós nos apartamos dos caminhos de Deus. Segunda coisa, Deus levanta pessoas que podem ver, que podem enxergar, que podem entender os tempos e a situação. Pessoas que vão orar diante de Deus, que vão clamar diante de Deus, que vão pedir a Deus uma intervenção. Isso é verdade naquela época, foi verdade no período do Novo Testamento, tem sido verdade através da história da igreja. Esses homens e mulheres de Deus que lamentam o pecado do povo de Deus e clamam a Deus por salvação e reforma. Terceira coisa que a gente aprende aqui é que Deus às vezes se mantém silencioso. Não quer dizer que ele não está ouvindo. Ele está esperando o tempo de responder. Está esperando, preparando a resposta. E a minha palavra dessa noite, então, é para que, sabendo disso, você
receba o silêncio de Deus, a demora de Deus, como um teste da sua fé e da sua perseverança, e de você tentar entender se o próprio silêncio de Deus já não é uma resposta que Ele está dando para você, e alguma coisa que você está suplicando, gritando, clamando diante dele. Nem sempre, aqui o quarto ponto, nem sempre as respostas de Deus, elas nos são agradáveis, e nem sempre Ele responde da forma como a gente imagina que Ele deve responder. Eu fico pensando como é que Abacuque se sentiria se ele participasse de uma igreja onde é ensinado a dizer que a maneira como a gente ora vai determinar a resposta de Deus. Então, você pode decretar, você pode determinar, você pode fazer afirmações ou orar de tal maneira que Deus vai ter que responder exatamente como você deseja. Eu penso que o ensinamento bíblico, embora Deus nos encoraje a pedir o que a gente quer, o que a gente deseja, não é errado a gente fazer isso, mas a Bíblia é muito clara dizendo que a resposta final sempre é de Deus e não do homem. É o Deus soberano que se reserva o direito de responder como Ele quer e não do jeito que você quer. Isso não impede você orar e pedir a Deus uma solução, e pedir a Deus um caminho, uma porta aberta. Isso não, somos encorajados a fazer isso, mas por outro lado nós somos lembrados com histórias como essa de Abacuque, que no final a resposta é de Deus, e a resposta dele é melhor do que aquilo que nós imaginaríamos que seria a resposta correta. Quinto ponto que eu queria trazer aqui: lembremos que Deus é Senhor do mundo, Ele age entre as nações. A gente pode olhar assim para o mundo e pensar que está tudo fora do controle, o que está acontecendo na Europa, a questão da multiplicação dos muçulmanos. Nos Estados Unidos, agora com esse novo presidente, que ninguém gosta dele, eu gosto de alguma coisa dele, mas está tendo lá aquela confusão toda. No Brasil, um caos político, financeiro e tudo mais. A gente pode pensar que está tudo fora do controle. Não está não, gente. Deus continua sendo aquele que diz assim: olhai entre as nações, eu domino sobre elas, eu ajo através delas, eu estou cumprindo o meu propósito, estou cumprindo o meu plano. Nós devemos confiar nesse Deus, mesmo que a semelhança de Abacuque a gente não entenda o que Deus vai fazer. E a última coisa que eu queria dizer para nós: aprendamos da história de Abacuque essa lição: sempre esperar em Deus, clamar a Ele, trazer diante dele a nossa queixa, nosso clamor. Não é errado você abrir seu coração diante de Deus e dizer para Deus, não é falta de fé, você dizer: Deus, por que o Senhor está demorando? Eu acho que isso que o Senhor está fazendo não está certo. O Senhor está demorando e está ficando pior, daí está afrouxando. Não estou entendendo o que o Senhor está me fazendo ver isso. Abacuque abriu o coração diante de Deus, falou com Deus. Não é falta de respeito você dizer para Deus que você não está entendendo o que é que Ele está fazendo. Deus olha para nós com muito amor e muita compreensão, porque Ele é o nosso Criador infinito, e nós somos tão limitados, subjetivos e bastante reduzidos por conta da nossa humanidade caída. Já é frágil com a natureza, o fato de sermos humanos, e pior ainda porque essa fragilidade é aguçada pela queda, que nos torna ainda mais dependentes de Deus. Ó Deus, nós sabemos que passamos por momentos difíceis em nossa vida, em que o Senhor parece não atender. Situações que se arrastam durante anos, e nós clamamos, pedimos, e parece nada mudar, às vezes até piora. Nos ajuda a entender que Tu dominas todas as coisas, Tu és muito mais sábio do que nós, e que Teu silêncio não significa a Tua indiferença, e muito menos a Tua falta de poder ou de interesse em nos atender. Nos ajuda, Senhor, nesses momentos a perseverar, a descansar em Ti e a continuar firmes, até que um dia Tu nos respondas, até que um dia Tu esclareças, até que finalmente o nosso coração se aquiete em Ti. Pedimos que o Senhor nos ajude a confiar e descansar em Ti, no meio de todas as nossas tribulações. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.